Enfermos ou médiums? Muitos epiléticos e loucos, que mais necessitam de médicos do que de exorcismos, têm sido tomados como possessos. Foi parte da resposta oferecida pelos espíritos à questão 474. Espiritualidade em gotas. Estes são desafios que se colocam tanto para os que militam na academia quanto nas igrejas. Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, médicos, profissionais da área da saúde mental, se não tiverem cuidado, podem catalogar alguém que seja apenas um paranormal, um médium, que faz um transe na sua sensibilidade psíquica e que não representa um quadro de distúrbio mental como sendo um quadro de distúrbio mental, porque ele vê o pai, porque ele ouve o espírito, porque ele viu uma avó que já faleceu há muito tempo. O profissional que não conhecer a área da paranormalidade, que não estudou mediunidade, que não tem o conhecimento do mundo espiritual influenciando sobre o mundo corpóreo e da acessibilidade que algumas pessoas têm, serão inclinados a achar que são processos delirantes, que trata-se de alucinações visuais, auditivas, sinestésicas e, não poucas vezes, ministram medicamentos, configurando como sendo um quadro psiquiátrico e às vezes até levantando uma hipótese diagnóstica precocemente, totalmente fora de propósito. No mesmo caminho, no sentido oposto, religiosos que não estudam o seu mistério, que não estão bem aprimorados para analisar a dinâmica da paranormalidade e que não conhecem os transtornos mentais, são capazes de configurar alterações orgânicas ou psiquiátricas como sendo influências espirituais. Às vezes estão tratando como se fosse um espírito que estivesse, um encosto, estivesse ali dominando a pessoa, mas não é, é o espírito da própria pessoa que está num transe epiléptico, que está apresentando um transtorno mental, um surto, que às vezes está tendo um delírio e que está também ao mesmo tempo tendo uma alucinação, não está vendo espírito nenhum, ele está vivendo o seu drama conflitivo interior e precisa de médicos, precisa de medicamentos, precisa de que a sua mente seja apoiada por um profissional da área do psiquismo, do comportamento e da saúde mental para ajudá-lo, porque não há nenhuma interferência espiritual que esteja proporcionando aquilo. E se houver, é secundária, é necessário prioritariamente o atendimento médico. Por isso Allan Kardec foi magistral, soberano, quando propôs a necessidade de se aliar à ciência e à religião. Quando a academia der as mãos para esse estudo do laboratório de paranormalidade, da mediunidade, quando aqueles que militam na área da espiritualidade, que estudam os fenômenos mediúnicos, puderem fazer permutas com os profissionais que atuam na área dos distúrbios emocionais e psiquiátricos, nós haveremos de poder estar melhor equipados para atender cada pessoa, separando o joio do trigo, dando medicamento para quem precisa, psicoterapia para quem precisa e tratamento espiritual para aquele que carece. E não misturando as coisas ou, às vezes, fazendo uma associação quando esses processos estão juntos, o que ocorre também com uma certa frequência. Mas há circunstâncias em que uma coisa é apenas uma coisa e a outra é outra. São bem distintas. Uma é só paranormalidade, com saúde mental às vezes maior do que o médico. E o outro é transtorno psiquiátrico, é surto, que precisa de um apoio imediato, efetivo e logo de um profissional da área do psiquismo. Por isso, Deus colocou na Terra a medicina, a psicologia, o espiritismo, a parapsicologia, para que pudéssemos fazer o link desses conhecimentos, desses conteúdos, para melhor atender o ser humano.